Olá, seja bem-vindo ao canal Alfa Ômega 7. Hoje daremos continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 1, versículo 18 ao 25. Com a sua Bíblia aberta, convido você a orar comigo para que a gente possa pedir a orientação de Deus para compreender a sua palavra. Feche seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, é muito bom poder estar aqui, Senhor, para aprender dos teus ensinamentos, para aprender da tua palavra. Essa palavra santa e pura que ilumina os nossos caminhos. Te pedimos orientação e que teu Espírito Santo seja o nosso professor. Nos abençoa na leitura da tua palavra. Seja feita a sua vontade sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Com a sua Bíblia aberta, precisamos entender o seguinte. Mas então, o contexto é que Zacarias ele recebeu uma promessa extraordinária, de que sua mulher Isabel daria à luz a um filho, o qual se chamaria João. João prepararia o caminho do Senhor, prepararia os corações das pessoas para a sua primeira vinda. Mas a partir do verso 18 ao 25, nós encontramos uma reação humana diante de uma promessa divina. E o tema é quando a dúvida encontra o silêncio de Deus. Leia comigo a partir do verso 18. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais, no devido tempo, se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar, então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário. E expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passado esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto que o Senhor me fez ao contemplar-me para acabar com minha vergonha diante das pessoas. Mas então, Zacarias, ele começa a questionar ao Senhor. Ele começa a apresentar as dificuldades, ele começa a apresentar os problemas, ele começa a olhar para a sua idade avançada, ele começa a olhar para a esterilidade de sua esposa. O problema não é você perguntar ao Senhor, o problema é quando você duvida do poder de Deus, mesmo conhecendo as Escrituras. O que acontece é que também tem relatos de pessoas na Bíblia que apresentaram as dificuldades. A gente vai se lembrar de Pedro, quando Jesus chama Pedro para andar por cima das águas. Pedro vai, só que de repente Pedro começa a olhar para o mar agitado. Pedro começa a olhar para as dificuldades e afunda. Então Zacarias começa a apresentar as suas dificuldades diante de uma promessa divina. Vamos ter relato de pessoas na Bíblia que, mesmo questionando, confiaram no Senhor. Vamos lembrar de Abraão em Gênesis 15, que questionou o Senhor, mas mesmo diante disso, confiou. Vamos lembrar de Maria em Lucas 1, 34, que perguntou: mas como? Mas mesmo assim, com fé. E quando nós olhamos o versículo
19, que diz o seguinte: o anjo respondeu: mas eu sou Gabriel, eu estou a serviço do Senhor. O anjo aqui, ele começa a falar quem é ele, quem mandou ele e por que ele veio. O anjo, ele reafirma a sua autoridade celestial. Eu sou Gabriel e fui enviado pelo Senhor. O interessante é que você vai observar é que esse anjo, ele só vem à terra em momentos extraordinários. Gabriel, ele estava a serviço do Senhor. Ele veio até Zacarias para lhe trazer boa notícia. A boa notícia é que sua mulher, ela ficaria grávida de um filho, a qual ele se chamaria João. Mas essa boa notícia, ela se estende, porque João, ele prepararia o caminho do Messias, que traria salvação à humanidade. Só que no versículo 20, todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras. Zacarias, diante da dúvida, recebeu uma consequência, ficou mudo por duvidar da palavra de Deus. Mas por quanto tempo Zacarias vai ficar mudo? Até o dia em que estas coisas vierem a se cumprir. Ou seja, até o nascimento de João Batista. No versículo 21, diz que o povo estava esperando Zacarias e estava se admirando com a demora de Zacarias no santuário. Ou seja, não estava acontecendo algo normal, algo estava acontecendo no santuário. E a gente viu porque um anjo apareceu a Zacarias. Quando Zacarias saiu, ele não podia falar, porque Zacarias ele sai, mas ele sai falando por sinais. E as pessoas entenderam que Zacarias ele tinha recebido uma visão, e realmente Zacarias ele recebeu uma visita inusitada de um anjo celestial, de um anjo que lhe trouxe uma boa notícia. Então as pessoas ficaram admiradas, as pessoas começaram a pensar: Zacarias, ele recebeu uma visão, algo aconteceu lá dentro, no lugar santo, onde ele estava queimando o incenso. Mas então, no versículo 22, quando continua que Zacarias, quando ele sai, quando ele não pode mais falar, quando ele já estava falando por sinais, acontece que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. É interessante isso, porque diante do silêncio, diante dessa consequência, Zacarias ele ficou mudo, mas mesmo assim ele permaneceu fiel ao Senhor. A Bíblia é clara em dizer que, terminados os seus dias do seu ministério, voltou para casa. Mesmo assim, Zacarias permaneceu servindo ao Senhor. No versículo 24, passado esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. Aqui a promessa começa a se cumprir. Aqui começa a dar início ao cumprimento das palavras que o anjo tinha falado da parte de Deus. E ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto que o Senhor me fez ao me contemplar-me para acabar com minha vergonha diante das pessoas. O que quer dizer isso? O versículo fala que Isabel ficou dentro de casa durante 5 meses. 5 meses ela ficou dentro de casa, dizendo as seguintes palavras: foi isto que o Senhor me fez ao me contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Acontece que, se você olhar bem, Isabel ela ficou dentro de casa em silêncio.
Ela preferiu ficar dentro de casa, em silêncio por 5 meses, como forma de gratidão ao Senhor. Acontece que a esterilidade de Isabel tirava sua dignidade. Isabel, por ser estéril naquele tempo, não tinha dignidade diante das pessoas. Isso era motivo de vergonha. E agora, o que era vergonha, Deus estava transformando em honra. E por 5 meses, Isabel, ela fica dentro de casa como forma de gratidão ao Senhor. Meu irmão e minha querida irmã, há algumas lições que nós precisamos tirar desses versículos, dessa história maravilhosa, dessa promessa extraordinária. Primeiro, é que Deus, ele cumpre as suas promessas no tempo certo. Ele é fiel, ele cumpre no tempo certo, no momento certo e na hora certa. Ele não falha, ele sabe de todas as coisas. A segunda é que a dúvida não anula a fidelidade de Deus. Zacarias duvidou, Zacarias questionou e por isso ficou mudo. Mas mesmo assim, o Senhor permaneceu fiel. Mesmo assim, a promessa do Senhor começou a se cumprir na vida do casal. A terceira é que o silêncio pode ser instrumento de Deus para o crescimento. O silêncio, ele pode ser um instrumento para o crescimento. Zacarias, ele ficou em silêncio, mas diante disso, Zacarias, ele ia aprender uma disciplina, ele ia aprender uma correção, ele ia aprender a nunca mais duvidar da palavra de Deus. E uma quarta e última coisa, Deus, ele transforma a vergonha em testemunho. Muitas das vezes você esteja pensando, será que a promessa de Deus na minha vida vai se cumprir? Deixa eu te dizer algo, tudo que o Senhor faz vai se cumprir. Se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não falha. Agora você precisa parar para perceber que as coisas não acontecem no nosso tempo. As coisas acontecem no tempo de Deus. Mesmo quando nos silenciamos pela dúvida, Deus continua falando através de sua fidelidade. Mesmo quando a nossa dúvida é colocada, Deus, ele permanece fiel. A sua promessa permanece em nossas vidas. Temos que nos agarrar a esse Deus. Temos que perceber que esse Deus, quando faz promessa em nossa vida, ele é fiel para cumprir. Deus é o Todo-Poderoso. Quando ele promete, ele cumpre. E ele fez coisas extraordinárias na vida de Zacarias e Isabel. Mas o mais importante que precisamos entender é que através de Zacarias e Isabel veio uma pessoa que preparou o caminho do Senhor para a sua primeira vinda. E quando Jesus ele veio, ele trouxe salvação a toda a humanidade. Ele abriu as portas da salvação para todos aqueles que creem nele. A pergunta que eu te faço é: você está duvidando do Senhor? Você está duvidando da palavra de Deus? Ou você está confiando? Outra pergunta que eu faço a você: se aquilo que o Senhor te fez, o quanto você esperava que Ele fizesse, você está sendo grato, assim como Isabel? Que a gente possa refletir, que a gente possa sempre examinar e guardar a palavra de Deus em nosso coração. Que Deus, ele te abençoe. Se inscreva no canal e ative o sino. Até o próximo vídeo.